Boa noite, igreja linda, graça e paz. Todo mundo bem? Você está bem de verdade mesmo? Glória a Deus por isso. Eu quero aqui agradecer a confiança e o carinho, tanto do pastor Zacarinha, esposa, quanto todos os líderes. Muita gente especial, bacana, entrou em contato com a gente para que esses momentos que nós tivemos, pudessem acontecer. E eu fico muito grato a Deus por conhecer mais uma parte do corpo de Cristo. E eu sei que se aqui nós não tivermos a oportunidade de nos reencontrarmos, a gente se reencontra na glória. Eu tenho certeza que aqui existe um povo santo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. E essa é uma garantia que nós temos nele. Amém? Então, eu quero só mais uma vez me apresentar para você que não esteve ontem, hoje de manhã. Para quem me conhece, eu sou o Gabriel, e para quem não me conhece, continua sendo a mesma coisa, tá bom? Se olhar para esse lado da igreja, você vai ver uma mulher com um sorriso bem grande, ela é minha esposa. E nós temos ajudado sempre que o Espírito Santo nos capacita e atrapalhado sempre que o nosso pai nos deixa sozinho, pastor Paulo Sérgio. Ele deixa um abraço para o pastor Zacarim, para a esposa, para toda a igreja. E com a bênção do paizão a gente está aqui hoje para compartilhar algo da parte de Deus para com a sua vida. Eu gostaria que você soubesse que você poderia estar em outros lugares nessa noite, mas definitivamente você está no melhor lugar que poderia estar. Se você estivesse em casa, no máximo você estaria assistindo Fantástico, mas fantástico mesmo é estar na presença do Senhor Jesus. A gente nunca perde, meus irmãos, por estar em um lugar como esse. A igreja é o melhor ambiente para nós estarmos. Eu me lembro de uma história que eu ouvi certa vez, eu nunca mais esqueci, de um homem que ele estava com o lar vivendo uma disfuncionalidade, ele estava meio instável, dificuldade de relacionamento, principalmente com a esposa. E aí, no meio de toda aquela loucura, aquela gritaria, ele fala assim: chega, eu vou para a igreja, eu vou para o culto, vou ser abençoado naquele lugar. E ele chega na igreja e tem uma reunião, um culto abençoado, assim como esse está sendo, aleluia. E ele participa e presta aquele culto ao Senhor, e quando ele chega em casa, ele chega transformado. Diga glória a Deus. Ele chega transformado, os filhos estão na sala, a esposa também estava na sala, meio que o esperando. Então ele, ao chegar em casa, a primeira coisa que ele faz é pegar a sua esposa no colo e começar a girar com ela no meio da sala. Os filhos sem entender nada, olhando aquela cena, e o pai girando intensamente, a esposa, né, a mãe dos meninos, na sala de casa. E de repente ele para, ele desce e ela fala assim: o culto foi uma bênção hoje, né? Ele fala assim: foi. Deus falou com você lá. Ele diz: falou. E o que Deus falou com você naquele lugar? Ele falou assim: meu amor, nessa noite o pastor nos ensinou sobre a importância de carregarmos a nossa cruz com alegria. Vira para a esposa amada, linda do seu lado, e diga: eu vou te carregar com alegria. É brincadeira, gente, não faz isso não. Mulheres, depois, numa próxima oportunidade eu faço uma moral, eu vou tentar me redimir com vocês. É brincadeira, tá bom? Você está feliz ainda? Diga glória a Deus. Bom, ontem eu compartilhei com algumas pessoas aqui um costume que a gente tem lá na nossa casa, de toda vez em que nós dizemos: abra sua Bíblia, a igreja explode em alegria, porque esse é um privilégio que nós temos. Então vocês fizeram a besteira de nos fazer sentir em casa. Vocês acabaram de dizer: vocês serão sempre muito bem-vindos. Gente, cuidado, o Helder, ele é perigoso. Então quero pedir para você celebrar comigo quando eu disser: abra comigo a sua Bíblia. Esse é o culto dos doentes, pastor? Não, né? Tá todo mundo bem. Quem não jantou vai jantar ainda. Abra comigo a sua Bíblia. Agora sim, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, 11. Essa, se puder projetar na NVI para mim, por favor. Depois a gente volta para essa versão. Quero agradecer os meninos da sonoplastia, da projeção, que nos ajudaram todos esses dias. Pastor Zacarim vai pagar uma pizza para vocês, ele falou para mim. Jeremias 29, 11, queridos. Foi? Aí, você que não tiver com a sua Bíblia, leia comigo. Porque sou eu que conheço
os planos, diga comigo, os planos. Sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, diga comigo, prosperar. Não de causar dano, planos de dar a vocês uma esperança, diga comigo, uma esperança e um futuro. Meu Deus. Sabe, gente, a reação que eu espero ao ver a igreja sendo conscientizada do que esse texto diz, era no mínimo você estar levantando esse banco sozinho, ou pegando a sua esposa, a sua esposa no colo agora. Porque eu não sei o que você pensa, o que alcança o teu coração quando você vê o Senhor Deus dizendo que tem um plano para você. O que é que sobe até a tua mente, ao teu coração, quando você vê o Senhor Deus declarando: eu tenho um plano para você. E não é um plano de causar dano, de causar dor, mas é para lhe propor um futuro, uma esperança. Eu quero fazer com que você entenda melhor o que eu estou tentando te dizer, lhe dizendo o seguinte: que aquele que criou o mundo em 6 dias, ele diz para mim e para você nessa noite: eu tenho um plano com você. Aquele que abriu o caminho no meio do mar, que fez chover maná do céu, que alimentou o povo no deserto, está dizendo para mim e para você nessa noite: eu tenho um plano para você. Quando eu percebo que aquele que criou o universo em toda a sua complexidade, que o administrou minuciosamente, dizendo: eu tenho o roteiro da tua vida em minhas mãos, querido, em mim nasce uma convicção, uma esperança, uma confiança de que por mais que os meus dias aparentemente estejam difíceis, nada vai fugir do plano do Senhor para a minha vida. Porque Ele sustenta todo o universo através da sua palavra, e Ele também vai sustentar a sua vida, tal qual Ele tem sustentado toda a criação. Um dos argumentos mais eficazes que nós podemos nos aproveitar com pessoas que se dizem ateus é justamente esse princípio chamado de ajuste fino ou de sintonia fina. Para alguns, a nossa vida e a criação do universo é obra do acaso, é um acidente. Mas quando nós olhamos para a composição química, biológica de cada elemento criado, é nítido que tem o dedo ou as mãos de alguém por detrás disso. E as mãos desse mesmo Deus que criou e tem sustentado o universo está estendida ao nosso favor, nos garantindo um plano nessa noite. Tem alguém que crê nisso comigo? Deus tem um plano para nós. Eu não sei o quanto nós nos familiarizamos com essa ideia, mas nós devemos ser convencidos mais uma vez que nós temos a garantia de sucesso, nós temos a garantia de vitória, porque maior é aquele que está em nós e por nós do que aquele que está no mundo. A gente se familiariza com a ideia de um plano porque nós ouvimos o tempo todo: Deus tem um plano para a sua igreja. Isso fala a respeito de um plano coletivo e abrangente. Deus tem um plano para os salvos. Isso fala a respeito de um plano coletivo e abrangente. Deus tem um plano de salvar o mundo, né? Como dizia João 3,16, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Coletividade e abrangência. Mas o que Jeremias 29:11 está nos dizendo é que Deus está disposto a manifestar em nossas vidas um plano pessoal, um plano particular. Eu e você servimos um Deus pessoal. Eu e você servimos um Deus particular, que além de nos alcançar e nos abençoar na coletividade, na unidade, Ele também atinge a pessoalidade de cada um de nós. Se existe alguém que conhece você melhor do que você mesmo, esse alguém é o Senhor. Se existe alguém que idealizou, prospectou, sonhou coisas lindas, grandes ao teu respeito, esse alguém é o Senhor.
Deixa eu te dizer algo que está escrito em Coríntios. O apóstolo Paulo diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração, à mente dos homens, é o que o Senhor tem preparado, é o que o Senhor tem planejado para aqueles que o amam, para aqueles que confiam nele. Nós podemos sonhar coisas a nosso respeito. Nós podemos idealizar coisas a nosso respeito. Eu fico enxergando alguns pais. Eu fico vendo os meus primos, o Mateus e a Gabi, a maneira em que eles olham para o Pietro. E dá para perceber que eles têm um plano para o Pietro. A gente olha para o rosto dos pais, para o semblante dos pais, quando seus filhos estão aqui na frente, e nitidamente nós percebemos que vocês têm planos para essas crianças. Eu digo por mim mesmo, eu fico olhando para minha filha e sonhando, confabulando melhor para ela o tempo todo. Mas Jesus disse: nós, sendo maus, sabemos planejar ou dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Você não é mais capaz, você não é mais apto do que o próprio Deus para sonhar coisas ao teu respeito. A garantia que eu e você podemos ter de um plano bem executado está no Senhor e não em nós. Se você consegue prospectar boas coisas à sua família, aos seus filhos, imagine agora quais são os planos que Deus tem a teu respeito. Eu espero que você tenha entendido isso. Mas, além de entendermos juntos nessa noite que o Senhor tem um plano para nós, nós precisamos também reconhecer que para a apropriação e a vivência de cada um desses planos, nós precisamos passar por alguns estágios e alguns processos. Você está comigo ainda? Diga amém. E o primeiro deles fala de um lugar de entrega. Diga comigo, entrega. Quando Abraão sobe aquele monte para entregar o seu filho, e Deus fala, o seu único filho, Abraão está abrindo mão de todos os planos que ele havia estabelecido àquele menino e entregando aos planos do Senhor. E já já você vai entender a lição que nós podemos extrair a partir daqui no que diz respeito a confiar nos planos do Senhor. Mas o primeiro aspecto, ou a primeira característica que nós devemos assumir para viver os planos do Senhor, é a dimensão da entrega. E se eu acabei de conversar com você dizendo sobre a grandeza dos planos que nós idealizamos e levantamos a nosso respeito, às vezes, querido, nós teremos que passar por algumas situações de entrega que aparentemente dizem que Deus está ali. Nós com muita facilidade tomamos a frente e começamos a sonhar, a criar expectativas e crer que Deus vai agir dentro daquilo que nós programamos. E quando nós desenvolvemos esse costume, essa prática, facilmente nós vamos dando contornos sagrados àquilo que a gente idealiza. A gente vai criando um imaginário onde os céus está alinhado com aquilo que a gente vai pensando e criando. E com muita facilidade nós perceberemos em meio à igreja do Senhor nos últimos dias, pessoas que estão caminhando segundo os seus próprios pensamentos, pessoas que estão se movendo com as suas próprias pernas, pessoas que estão fazendo do seu jeito e dizendo, Deus falou, Deus disse que seria assim, o plano de Deus para a minha vida é esse. E a pergunta é, qual a garantia que nós temos disso? Porque a verdade é, queridos, que em certo momento da nossa vida nós teremos que abrir mão de planos que aparentemente eles tinham a presença ou a aprovação do próprio Deus. Eu não queria ser pastor, eu queria dignidade. Eu cresci vendo as lutas e os desafios dos meus pais e cresci também provando e vivendo da fidelidade de Deus, vendo que Deus era quem confirmava os passos e o ministério dos meus pais, mas eu não queria isso para mim. Uma vez eu virei para o Elton e falei assim, Elton, você quer ser pastor? Ele falou assim, eu não. E aí ele vira para mim e diz, e você? Eu muito menos. Eu tinha um plano
E eu pensava que Deus estava comigo nessa. Eu queria fazer medicina, então estava tudo planejado. Eu vou terminar aqui parte do ensino médio, vou mudar para a cidade de Dourados, vou ingressar num cursinho, vou prestar vestibular, eu vou passar em uma universidade e eu vou servir a Deus com a medicina e tocar as nações. Aleluia. Porque é isso que a gente faz, né? A gente arruma contornos divinos para metas, para planos que nós levantamos, que nós idealizamos. Mas e se o teu plano, e se o meu plano não for o plano que Deus tem? Eu e você estamos prontos para abrir mão dele nessa noite? Se tudo aquilo que nós idealizamos, levantamos como ideal para acontecer em nossas vidas, não for parte do plano de Deus para nossas vidas, o que é que a gente vai fazer nessa noite? Ei, querido, não se engane. O Espírito Santo de Deus me revela que nós vivemos em contextos profundamente diferentes. E talvez eu esteja falando com pessoas aqui que sonharam boas coisas a seu próprio respeito. Mas talvez eu esteja conversando com pessoas aqui nessa noite que não fizeram bons planos acerca de si mesmo. Que ao invés de sonharem coisas grandes, coisas boas, coisas dignas ao seu respeito, o teu plano é: até o final desse mês eu tiro a minha vida. Até o final desse ano eu vou criar coragem e eu vou pegar aquela corda e eu vou para algum lugar. Até o final desse dia eu vou tomar todos esses remédios. Até o final desse dia eu pego esse carro, eu vou para a pista e vou tentar encontrar algo para entrar na frente. Eu vou pegar essa moto, eu vou dar um fim à minha vida. Esse é o plano maior e melhor que eu consigo pensar para mim. Mas a palavra do Senhor para você nessa noite é: ainda que você esteja sonhando coisas ruins ao seu respeito, ainda que você não consiga enxergar nada à sua frente, Deus continua tendo um plano para você. O plano de Deus continua sendo maior do que a ânsia ao suicídio. O plano de Deus continua sendo maior do que a depressão. O plano de Deus continua sendo maior do que os traumas. O plano de Deus continua sendo maior do que a tristeza. Confie nos planos que Deus tem para você. Talvez você não consiga mais planejar nada a respeito da sua casa, da sua família, e você pense: Deus, eu não consigo mais. Deus, eu não vou mais dar conta do meu casamento, da educação dos meus filhos. Eu não vou mais conseguir administrar essa empresa. Eu não vou mais conseguir permanecer nesse trabalho. Mas acredite, apesar de toda dificuldade, Deus continua sustentando um plano para mim, para você. Abra mão dos seus planos, sejam eles bons ou ruins, porque na dimensão da entrega nós vivemos o alcance da totalidade do que Deus tem para nós. Em Salmos de número 37, versículo 5, o salmista diz a respeito do Senhor. Salmos 37, 5. Eu preciso que você veja, ou que você abra comigo, Salmos 37, 5. Se travar e vocês me dão um sinal, eu abro aqui. Foi? Entrega, diga comigo: entrega o seu caminho ao Senhor. Diga: confia nele e ele o fará. Algumas versões vão dizer: ele tudo fará. Entrega os teus planos ao Senhor, na confiança, na convicção de que você está entregando nas melhores mãos em que você poderia entregar. Confia nele, porque o restante, diga comigo, o restante é com ele. Uma vez que eu e você conhecermos quem Deus nos planejou para ser, a gente não vai querer ser outra coisa nessa vida. Uma vez que eu e você conhecermos os planos do Senhor para as nossas vidas, a gente não vai querer outro plano. A gente vive um tempo de comparação, e eu queria falar especialmente com jovens e adolescentes agora. A gente vive o tempo todo comparando a nossa vida com a vida de pessoas que nos influenciam digitalmente. E toda a projeção que a gente faz é de acordo com aquilo que a gente vê nos perfis e nas postagens de gente que não teme ao Senhor. Mas eu gostaria que você acreditasse, assim como 3 jovens acreditaram na Babilônia,
que por mais que pareça não ser vantajoso servir a Deus nos dias em que estamos vivendo, Ele ainda tem um plano. E você pode estar dentro de uma fornalha, o plano do Senhor não vai se apagar dentro daquele lugar. Deus continua tendo um plano para a nossa geração. Deus continua tendo um plano para esta igreja. E você faz parte disso. Você recebe essa palavra, diga amém. Diga glória a Deus. Agora, além da dimensão da entrega, no Salmo de número 37, no versículo 5, a gente acabou de contemplar o segundo estágio, ou a segunda atitude que nós precisamos tomar para viver os planos de Deus. Diga comigo, o salmista me diz, para entregar, mas também me diz, para confiar. Diga comigo, fé e confiança são o segundo estágio que eu devo cumprir para viver os planos de Deus. Sim, eu sou carente mesmo, você vai pregar comigo nessa noite. Eu ainda não disse, né? Vira para o seu irmão, mas já já a gente vai dizer. Em Hebreus capítulo 11, versículo 18. Hebreus 11, 18. A palavra do Senhor diz, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Quando a gente lê em Gênesis, Abraão subindo o monte, e foi dito muitas vezes acerca dessa passagem aqui, nos dias em que nós estamos. E você já sabe que a primeira vez em que a palavra adoração aparece na Bíblia é nessa situação. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é que em Gênesis nós não vemos em nenhum momento a convicção de Abraão sendo abalada de acordo com o pedido de Deus. Porque ele diz aos seus servos que estavam indo com ele a caminho daquele monte, dizendo, vocês fiquem aqui, porque nós subiremos e adoraremos e já retornaremos. E o escritor aos Hebreus consegue retratar, ele consegue explanar para nós o que era esta convicção. Abraão, mesmo tendo conhecimento do pedido de Deus de entrega de Isaque, ele confia em Deus o suficiente, porque sabendo que por mais que ele sacrificasse o filho, o seu único filho, Deus poderia do meio das cinzas, Deus poderia do meio dos mortos trazer o plano, trazer a promessa de volta à existência. Agora, querido, eu não sei o que você pensa que morreu na sua vida, eu não sei qual plano que você tem desacreditado da parte dos céus, mas se aparentemente morreu, Jesus diz para você nessa noite, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele pode trazer das cinzas, Ele pode ressuscitar dentre os mortos, planos que nós já consideramos minimizados, anestesiados, amortecidos, mas o nosso Deus tem poder o suficiente para trazer à existência as coisas que não são e as que um dia foram. Não perca a fé, não perca a convicção. Deus continua operando os seus milagres, os seus prodígios e as suas maravilhas. Talvez você esteja cercado de pessoas que estão te dizendo, não vai dar certo, não vai mais acontecer, nesse ano não dá mais tempo, você não vai viver, você não vai alcançar. Mas Deus continua sustentando o plano que Ele tem ao teu respeito, e ainda que isso esteja aparente morto, na presença do Senhor Jesus, vai viver, vai ressuscitar, vai ressurgir, vai se cumprir. Ter medo, ter incredulidade, é caminhar na direção oposta da fé e da confiança. Agora, quando nós decidimos viver a nossa vida, tolhida, alcançada pela incredulidade, pelo medo, nós cremos, nós desenvolvemos uma crença no que é menor ou no que é inferior. Quando nós decidimos viver a nossa vida pautada ou condicionada ao medo e à incredulidade, à falta de fé, nós decidimos crer no que é menor ou no que é inferior. Quando eu não confio, quando eu não tenho fé de que Deus irá cumprir os planos que Ele tem para a minha vida,
Eu não simplesmente desacredito das suas palavras ou dos seus planos, como também desacredito dele. E é por isso que caminhar, se mover por medo, é crer no menor, é crer no inferior. Quando eu não me aproprio dos planos que Deus tem ao meu respeito e decido viver pelo medo, eu decido crer no que é menor, no que é inferior. Eu disse para você que as Escrituras nos garantem que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, mas por muitas vezes nós temos escolhido crer no que é menor. A gente decide acreditar nas palavras que um dia nos disseram. Nós nos permitimos acolher pensamentos que Satanás nos sugestiona. E a gente passa a viver a nossa vida tocada pelo medo. Mas a palavra do Senhor diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia. Acredite que o plano do Senhor não se acaba quando a sua fé se apaga. Continue crendo mesmo quando tudo à sua volta lhe tentar acreditar no contrário. Pastor, eu não creio, mas o plano de Deus permanece. Pastor, eu não vejo, mas o plano de Deus permanece. Pastor, eu não sinto, mas o plano de Deus permanece. Pastor, eu não consigo confiar, mas o plano de Deus permanece. Pastor, nada está acontecendo, mas o plano de Deus permanece, porque o plano de Deus não se acaba quando a nossa fé se apaga. Os homens podem mudar, mas Jesus diz: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou, querido. E os pensamentos, os planos que Ele tem para mim e para você também não mudaram. Em Naum, capítulo 1, versículo 7. Livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 7, a palavra de Deus nos diz: o Senhor é bom. Diga aleluia. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que nele confiam. Se você confia no Senhor, Ele te conhece. Em Salmos de número 9, versículo 10. Salmos 9, 10. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca, diga comigo, nunca. Você já sabe o que quer dizer nunca em hebraico, né? Nunca em hebraico quer dizer a mesma coisa que nunca em português quer dizer. Nunca é nunca mesmo. Nunca desamparaste os que te buscam. Confie no Senhor. Busque ao Senhor. Creia nos seus planos, e você nunca será desamparado. Confie no Senhor. Creia no Senhor, porque Ele constantemente provará que te conhece, que conhece as tuas lutas, as tuas dores e as tuas aflições. E mesmo quando for difícil crer, Ele vai te propor um novo motivo, uma nova razão, para continuar acreditando que no tempo certo, Ele vai cumprir. Se recebe essa palavra, diga amém. Terceiro processo que nós devemos passar para nos apropriar dos planos de Deus. Diga comigo, sensibilidade e coerência. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Nós temos um dos conselhos que, na minha opinião, são dos mais importantes que Paulo dispensa ao seu filho na fé, Timóteo. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo diz: este mandamento te dou, meu filho Timóteo. Eu disse para vocês que plano é um negócio de pai para filho, né? E Paulo, sabendo dos planos que Deus tem a respeito de Timóteo, ele está dizendo: eu quero te passar uma lição de casa. Quero transmitir a você um mandamento, algo muito importante. Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por ela, a boa milícia, combata por elas
o bom combate. Isso significa se mover em sensibilidade e em coerência. Sabe, queridos, eu posso até te escandalizar com o que eu vou dizer agora, mas depois o pastor Zacarim conserta. Eu vou embora daqui a pouco. Mas eu disse aqui para a equipe de adoração que de palavras proféticas, alguns cemitérios estão cheios. Porque eu disse para você que Deus tem um plano para cada um de nós. Quantos recebem? Amém? Deus tem um plano para o rico, para o pobre. Deus tem um plano para o feio, para o bonito. Alcança a totalidade da igreja. Deus tem um plano para cada um de nós aqui nessa noite. E às vezes nós somos abastecidos por palavras proféticas que nos dão mais uma vez a garantia de que Deus está interessado em cumprir esses planos. Mas se nós não caminharmos de maneira sensível e coerente a estas palavras, nós iremos ser sepultados junto com elas. O que me impressiona, queridos, não é a quantidade de palavras proféticas que você guarda na sua caixa de memórias. O que me impressiona é o que você começou a fazer depois que recebeu uma palavra profética. Porque quando nós pensamos sobre fé, Hebreus diz que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e prova, firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Quando nós analisamos a galeria dos heróis da fé, você vai ver o escritor aos Hebreus dizendo: pela fé Abraão vai entregar Isaac, pela fé Abel, ele ofertou uma oferta maior do que a de Caim, pela fé fulano fez isso, pela fé ciclano fez aquilo, pela fé aquele homem agiu assim, pela fé aquela mulher agiu dessa forma. Então fé não é um sentimento, fé não é um pensamento, a fé é uma medida, a fé é uma ação. Então, à medida em que eu creio, em que eu acredito, eu passo a me mover de maneira sensível e coerente ao que o Senhor me disse. Se Deus disse que eu vou viver, então eu passo a agir como se já estivesse vivendo. Se Deus me prometeu uma terra, se Ele me garantiu a conquista da terra prometida, ainda que seja necessário passar pelo deserto, eu vou enfrentar cada processo, porque a garantia está nele. Eu me movo de maneira sensível e coerente, e essa é a maior prova de que eu acredito. Quando você vê Pedro frustrado depois de uma madrugada inteira de tentativas, Jesus dizendo para ele: Pedro, lança a rede mais uma vez. Pedro vai dizer: Senhor, nós tentamos a noite inteira e a gente não conseguiu pescar nada, mas sobre a tua palavra eu quero agir em sensibilidade e coerência. Eu vou lançar as redes mais uma vez. E a tua Bíblia diz que quando Pedro decide lançar as redes, eles colheram muitos peixes. Amém? Agora, peixe a gente colhe ou a gente pesca? Quando foi que você viu uma colhedora com peixe dentro? Um apóstolo chamado Gilson Matias de Osasco nos ensinou a razão pela qual isso acontece no texto bíblico, quando ele diz que Pedro colheu peixes e não pescou. Porque às vezes, querido, tudo que a gente tem tentado alcançar fala a respeito de uma consequência natural que os nossos braços, os nossos esforços humanos podem obter. Então a consequência natural de quem estava tentando apanhar alguns peixes seria pescá-los. Mas a consequência sobrenatural de quem decidiu agir em coerência e sensibilidade é colher. Talvez algumas coisas estejam te faltando porque você está simplesmente pescando, mas Deus te convida nessa noite para colher. Você vai se mover naquilo que é sobrenatural, onde pessoas têm se movido no natural. Quando nós nos movemos em sensibilidade e coerência com a promessa e com a garantia dos planos do Senhor, a gente não simplesmente pesca, a gente não tem simplesmente resultados humanos, mas a gente tem resultados e consequências sobrenaturais. E é por isso que, independentemente do governo, da crise financeira, do que tem acontecido, Deus está preparando uma colheita para você. Independentemente do lugar onde você está, o tempo de colheita vai chegar. Independentemente do que você tem enfrentado, Deus está manifestando um tempo de ativação
e colheita nesta igreja, na sua vida e na sua história. Se você recebe isso, reaja. Deus tem um tempo de colheita para nós. Quando nós nos movemos em sensibilidade e coerência, Ele tem um tempo de colheita para nós. Foi porque alguém esteve sensível e decidiu se mover em coerência, que certa vez um homem ouve: construa a arca, e Deus dizendo: eu vou mandar a chuva, fere as águas e eu vou abrir o mar, rodeie Jericó e eu derrubo as muralhas, lance a pedra e eu derrubo o gigante. Toda vez que eu e você nos decidimos agir em sensibilidade e coerência, os céus estão prontos para corresponder e agir em nosso favor. Faça o que Deus tem te chamado para fazer, porque a sua parte é contigo, mas os milagres são com Ele. Além de sensibilidade e coerência, o último processo que nós podemos atravessar para nos apropriar, nos apossar dos planos que Deus tem a nosso respeito. Diga comigo: eu devo me alegrar na esperança. Isso aqui é muito legal. Em Romanos capítulo 12, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo: meus filhos, alegrem-se na esperança. Eu estava vendo uma pregação de um pastor chamado Bill Johnson. E o pastor Bill diz que a conotação bíblica para esta palavra, esse termo, esperança, ela é mais profunda do que nós imaginamos, porque esperar não fala de alguém que tenha capacidade. A esperança não fala de alguém que tenha capacidade de esperar muito. A esperança não fala de alguém que tenha habilidade de, com paciência, aguardar por longos períodos de tempo. Apesar da palavra esperança se derivar de espera, ou se assemelhar à palavra espera, biblicamente, esperança fala de uma condição que nós podemos alcançar. Fala de uma característica que nós podemos assumir. Esperança, biblicamente falando, fala de pessoas que, ao ouvirem a manifestação ou a anunciação dos planos de Deus, passam a se comportar como se já estivessem vivendo. Todas as vezes que nós nos reunimos aqui e adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, nós estamos nos movendo em esperança. Porque a adoração é o que nós faremos no céu. Mas enquanto esse tempo não chega para nós, nós nos alegramos na esperança aqui na terra. Eu passo a viver como se já estivesse alcançando ou alcançado o que os planos de Deus me anunciaram. Me alegrar na esperança não significa me alegrar em situações, porque isso significaria condicionar a minha esperança àquilo que eu vivo, que eu sinto, que eu vejo ou que eu penso. Mas em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no versículo 3, olha o que o apóstolo Pedro diz: bendito seja o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo, diga comigo, para uma viva esperança. Então, esperança, querido, para nós não é um sentimento ou uma mera característica. A esperança para nós é uma pessoa. A esperança, ela é viva, para uma viva esperança, de novo, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. No versículo 4, para uma herança incorruptível e incontaminável, que não se pode murchar, guardada para vós nos céus. Ou seja, a minha e a sua esperança não está condicionada ao que sentimos, ao que vemos. A minha e a sua esperança tem nome e ela vive. É Jesus Cristo de Nazaré, que foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. E porque Ele vive, nós podemos nos mover e nos alegrar em esperança. Ou você acha que é coincidência nós cantarmos: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã? Porque nós vivemos para uma viva esperança. Nós possamos a nos comportar como se já tivéssemos alcançado todas as promessas e todos os planos de Deus. Sabe algo que chama a atenção dos céus? Pessoas que uma vez que conheceram os planos do Senhor,
decidiram acreditar de tal forma que começaram a andar pelas ruas de Bataguaçu como se já tivessem alcançado. Em Colossenses, o apóstolo Paulo diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Quando as pessoas enxergam Cristo em nós, ela vê em homens e mulheres que não se abalam com aquilo que estão enfrentando, com as más notícias, homens e mulheres que não decidem retroceder de acordo com os problemas que têm enfrentado, mas porque Cristo neles é razão de uma viva esperança, eles são impactados pela glória de Deus. O Senhor nos convida nessa noite para uma viva esperança. Ele pede para que você volte a se alegrar, como se você já estivesse alcançado, ou tivesse alcançado a totalidade dos planos que Ele tem a você. Para encerrar com você, essa é a hora de você fazer assim, ó. Eu não acredito mais nisso, porque está forçado agora. O Ministério de Louvor já pode subir, para a gente fingir que está acabando. Jó capítulo 42. Fica de pé comigo. Jó 42, versículo 2. O Senhor está aqui, meu Deus. Jó 42, 2. A palavra do Senhor nos diz, em Jó 42, 2. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Vai dar para projetar, meus queridos? Vai dar? Eu vou ler aqui com você. Os meninos estão tendo algum problema técnico. Mas em Jó 42, versículo 2. Pode projetar. Aí, obrigado. Jó, depois de ter passado tudo o que passou. Jó, depois de ter enfrentado talvez dores em que eu e você não somos capazes de suportar. Jó perdeu tudo. Há quem diga que Jó só não perdeu a esposa porque a prova deveria ser realmente severa. Eu tenho que parar com isso. Mas diante de toda a dor e de todo sofrimento, depois de ter atravessado tanta calamidade, Jó vai olhar para o Senhor e dizer: eu bem sei, Senhor, que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos ou planos podem ser impedidos. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu não sei se com as palavras que nós compartilhamos com você nessa noite, nós conseguimos alcançar a realidade do que você tem vivido. Eu não sei. Mas o Espírito Santo de Deus conhece e sabe. E mesmo diante de tantos desafios, o que a palavra do Senhor Deus te diz nessa noite é que nenhum dos planos e dos propósitos do Senhor na sua vida podem ser impedidos. A boa notícia é, querido, Deus irá cumprir. Deus irá fazer. Você vai viver a totalidade dos planos de Deus. No versículo de número 5, Jó vai dizer: com ouvidos, meus ouvidos, eu ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Eu quero profetizar sobre a tua vida, que os teus olhos ainda verão o Senhor, mesmo diante das situações que você tenha enfrentado. Se você acredita nisso, aplauda o nome do Senhor Jesus nessa noite. Fecha os teus olhos, eu quero fazer uma breve oração por você. 8 anos, Senhor. 8 anos em que o Senhor tem manifestado o teu plano e o teu propósito sobre esta igreja. O número 8 fala do início de novos ciclos, meu Deus.
E eu quero declarar sobre a vida do teu povo o início de uma nova estação. Que o Senhor rasga os céus de Bataguaçu nessa noite e manifesta aos teus filhos e filhas novos planos que o Senhor tem a manifestar. Nós cremos e nos apossamos, Senhor, da totalidade dos planos que o Senhor tem a nosso respeito. Nós abrimos mão dos planos que um dia fizemos. Nós abrimos mão, meu Deus, de tudo aquilo que tem nos feito desanimar, esmorecer, ter medo ou incredulidade. Senhor, nós queremos nesta noite passar a agir de maneira coerente e sensível a cada uma das tuas promessas e a cada um dos planos que o Senhor tem estabelecido sobre nós. E tanto quanto isso, meu Deus, nós queremos nos alegrar na esperança e na convicção de que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, mas que o Senhor continua sendo um Deus fiel, o Deus ao qual o salmista diz que nunca deixou o justo desamparado, nem a sua descendência perecer. Eu quero declarar sobre a vida do teu povo, na autoridade profética conferida a mim, em nome de Jesus, a manifestação e a perpetuação dos teus planos sobre a vida da tua igreja, em nome de Jesus. Se você recebe isso, aplauda o Senhor mais uma vez, dê glória a Deus, dê aleluia e adore a Ele.